eu faço tudo em casa e as tarefas nunca têm fim, elas nunca acabam. Vamos falar um pouquinho sobre o peso das tarefas domésticas? Vamos lá então. Esse é um ponto que é uma queixa constante das mulheres, das mães, porque daí, né, o trabalho aumenta e a gente precisa falar sobre isso, porque as tarefas domésticas, elas de verdade são algo assim que a gente tem que fazer, né? Existe, tem que ser feito e pode se tornar um grande foco de estresse, de problemas, de desafios. Então a gente vai falar sobre isso hoje, tá bom? Lembrando que essa é a nossa terceira live de aquecimento para a jornada Mãe Mais Paciente. Isso mesmo. Essa é a nossa terceira live. Então a gente já teve uma live que foi sobre dupla jornada, trabalho invisível, carga mental. A gente teve a segunda live que foi sobre maridos, quando eles não assumem as responsabilidades. E hoje, especificamente sobre tarefas domésticas. A gente só tá aquecendo os motores para nossa jornada que vai começar na próxima semana, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, corre para se inscrever, o link tá lá na bio. E a gente vai falar semana que vem mais especificamente sobre como a gente pode ser mais paciente, ter mais paciência e parar de explodir com os nossos filhos. Você também explode por aí? Mais do que você gostaria? Então, esse curso é para você, tá bom? E ele é 100% gratuito e online. Então, não perca. Começa dia 2, vai até o dia 5, tá bom? Bora lá! O que falaremos sobre tarefas domésticas? Vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é, como a gente já conversou aqui anteriormente, a construção histórica dessas tarefas domésticas, né? A gente já entendeu que nós, mulheres, fomos treinadas, ensinadas, nós aprendemos que cuidar é nossa função. A gente cresceu nesse modelo, né? Então, a gente entende, e eu vou ler essa frase aqui da Tiffany Duffo, que eu gosto muito, que os modelos que nós vemos em nossas famílias, em nossas tradições culturais e religiosas e na cultura popular, transmitem às mulheres sem cessar a mensagem de que sua principal responsabilidade é cuidar dos outros, da família e da casa, e que, quando elas não cumprem essas obrigações, todos sofrem. Olha o peso, né? O peso desses modelos, o peso dessas tradições, dessa regra que vem sendo passada, né, para nós. Então a gente precisa realmente refletir o que significa tudo isso, né? Será que isso faz sentido? Por que eu estou fazendo desse jeito? Por que eu ainda acho que é minha responsabilidade somente? Ou não, eu não acho que é minha responsabilidade somente, mas também não consigo mudar isso, né? Então é algo que a gente precisa realmente refletir, a gente precisa ressignificar essa história para gerar uma mudança real no nosso dia a dia, tá bom? Algo que me preocupou um pouquinho, assim, quero até compartilhar isso com vocês aqui. Algo que me preocupou, eu coloquei uma enquete nos stories perguntando, né, como é que era a divisão de tarefas na casa de vocês. E muitas pessoas respondendo que lá todo mundo colabora. Olha, todo mundo colabora, eu entendo, mas eu tenho certeza que a divisão não é igualitária. Por quê? Porque a divisão igualitária, ela é praticamente, sabe assim, o unicórnio. Existe, mas eu nunca vi. É tipo isso. A divisão igualitária é a exceção da exceção. Tomara, eu fico pensando, fico esperançosa, achando que tudo bem, tomara que aí na sua casa seja assim, né, a divisão seja igualitária. Mas sério, gente, eu duvido que seja. Duvido que seja.
50-50 ou, né, igualitária entre todos, inclusive os filhos, as tarefas domésticas, elas pesam muito mais sobre a mulher. E incluindo que, às vezes, a gente não pesa tanto, as tarefas não pesam tanto para nós, mas por quê? Porque a gente tem outra mulher ajudando a gente. Percebem? Então, é muito complexo. A gente precisa também olhar para isso. Eu tenho a Fran tá me ajudando aqui em casa. Então, é outra mulher que tá me desafogando, fazendo tarefas que eu precisaria fazer e ela está me ajudando. Isso é outra mulher fazendo. E eu sei que ela chega na casa dela e ela tem as tarefas dela para cumprir. Porque ela já me falou que lá ela faz tudo sozinha. Então, eu queria saber como é que é aí na casa de vocês, Letícia, Susan. Fiquem à vontade para compartilhar, tá bom? Porque, sério, aqui em casa, mesmo tendo a ajuda da Fran, eu faço muitas coisas. O Felipe faz muitas coisas, mas eu faço mais das tarefas do que ele, do que as meninas. As meninas poderiam fazer mais do que elas fazem, né? Então, assim, a gente vai precisar olhar para esse fluxo, né, para essa demanda, como é que isso está sendo gerenciado. Uma coisa legal da gente fazer, que eu sempre oriento as mulheres que eu atendo, tanto em psicoterapia quanto em consultoria ou nos meus cursos online, é fazer uma planilha. Fazer uma planilha bonitinha, com as tarefas domésticas, tudo que a gente precisa fazer, né? Para ficar claro para todo mundo qual é a função de cada um. E também para ficar claro essa divisão. Porque senão a gente fica achando isso, né? Ah, é igual, é dividido igual. Quando a gente vai ver, não é bem assim. Então a gente precisa realmente repensar as tarefas domésticas. Me contem aí, Tati, Vivi, me contem aí como que é na casa de vocês. Cadê minha água? Água. Enquanto isso, eu vou ler para vocês aqui um pouquinho mais sobre esse livro. O verso do livro fala assim, ó. As mulheres são metade da força de trabalho no mercado, mas apenas cerca de 1/5 ocupa cargos de liderança. Por outro lado, em casa a situação é inversa. A participação masculina no cuidado do lar e dos filhos é muito menor. E é essa diferença que afeta a ascensão profissional feminina. Olha só, gente, então, a nossa sobrecarga, o nosso trabalho em casa afeta sim a nossa ascensão, a gente não tem como não olhar para isso, né? Profissionalmente, a gente acaba renunciando muito mais. Vide pandemia. Quem saiu dos empregos para ficar com as crianças, para ficar em casa, normalmente? Na maioria dos casos foram as mulheres. Quem é que perde o emprego depois que tem filhos? Depois da segurança, né, da estabilidade, da volta da licença maternidade, quem é que perde o emprego? As mulheres. Quem é que não consegue trabalhar, às vezes, em alguns setores, porque é mulher ou porque está em idade de ter filhos? As mulheres. Os homens não passam por isso. Tá? Não vou falar de gênero aqui hoje, falando bastante de gênero na quarta, mas não tem como não falar, né? Porque as tarefas domésticas, elas estão embutidas nesse pacote. Voltando lá no começo da live, é como se a obrigação fosse nossa. E pior, a gente acredita nisso. O pior é quando a gente realmente internalizou e acha e às vezes faz sem nem perceber, como se fosse uma obrigação somente nossa. Então, repensar tudo isso, tá bom?
E aí, esse manifesto, né, esse livro da Tiffany Dufo, é muito importante, né? Para mim foi lindo lê-lo e ele tá sempre do meu lado, assim, para eu lembrar de deixar a peteca cair, entendeu? Porque as tarefas domésticas, é o que a gente falou no começo, elas não acabam nunca. Então a gente precisa aprender a deixar a peteca cair. Ou seja, fazer menos, abrir mão do controle, abrir mão da perfeição, abrir mão do nosso jeitinho é melhor, abrir mão da casa impecável e tudo que se refere a isso, né? Então, olha só, é importante, né? Esse livro mostra muito isso, como a gente consegue alcançar o equilíbrio e o sucesso em todas as áreas da nossa vida. Como? Abrindo mão de controlar tudo, ou seja, deixar a peteca cair. E aprender a dividir as tarefas com o parceiro, mesmo que ele não esteja acostumado a colocar a mão na massa. Porque é o que a gente falou quarta. Eles podem aprender, mas eles não querem e não precisam. É isso. Então a gente precisa se responsabilizar por essa mudança. Ai, mas ele não faz nada mesmo, não sei o quê, não. Veja a live de quarta sobre maridos. Mas tarefas domésticas é mais do que isso, né, Vivi? É mais do que o marido assumir a responsabilidade dele. Todo mundo assumir a responsabilidade. Inclusive as crianças. Não sei a idade das crianças de vocês, mas desde muito cedo as crianças podem e devem contribuir. Não é ajudar, é contribuir. A mesma coisa do marido. Não vou pedir, não vou ficar adulando, fazendo festa porque fez alguma coisa, né? Assim, não é esse o ponto. É que todo mundo precisa aprender que precisa colaborar com o ambiente que vive. É a nossa casa. Então a gente precisa responsabilizar também as crianças pela parte que lhes cabe. E dependendo da idade, é claro, né? Dependendo do que ela é capaz, ela já vai conseguir contribuir do jeito dela. Então, só para vocês terem uma ideia, a Catarina vai fazer 3 anos e ela coloca a mesa para mim. Ela coloca lá, ela gosta de escolher a cor do jogo americano. E aí ela arruma a mesa das refeições, normalmente mais do almoço. Mas ela faz isso. Então é algo que eu deixo para que ela faça. A Ana Beatriz também gosta de fazer. Então levantar, tirar o seu prato, arrumar o seu quarto, arrumar o seu material, a limpeza muitas vezes do quarto, dos brinquedos, guardar os brinquedos, guardar os sapatos jogados na casa. Me contem aí, Milena, Neiva, Neivanda, Vivi, como é que funciona aí? As crianças também colaboram, contribuem na casa de vocês ou não? Elas deixam para você fazer ou deixam para a pessoa que te ajuda a fazer? E quem tem funcionária, né, ajudante todo dia, tem mais dificuldade de fazer com que as crianças contribuam, porque todo dia tem alguém ali arrumando. Então, as crianças, e a gente também, né? A gente acaba ficando mal acostumada. E é realmente olhar para isso, né? O que é que eu estou ensinando? Não tem nenhum problema se você tem funcionário aí que te ajuda. Pelo contrário, meu sonho é ter a Fran todo dia aqui em casa para me ajudar, né? Seria ótimo. Para quê? Para que eu tenha mais tempo de trabalhar. Mas não tenho. E tudo bem. Ainda não tenho. Se você tem, ótimo. Ainda assim, quem é que gere o funcionamento da casa? Quem é que organiza o que a pessoa vai fazer ou não fazer? Né? Então, acaba que essa função
na maior parte das vezes é nossa. Ótimo, Vivi. Então a sua menininha te ajuda. Ela tem 6 anos, que bom. É isso aí. E a partir de um aninho aí já pode ajudar. Sempre, sempre, sempre pode ajudar. E sabe que uma vez eu falei com a Ana Beatriz, tava comentando com ela, que nos Estados Unidos, por exemplo, a cultura é muito diferente da nossa, né? E como eu tenho uma amiga que mora lá e tudo mais, e ela sempre posta. E a gente vê também coisas dos Estados Unidos, né? Programas americanos e retratam muito isso. Como lá, a gente não vê ajudante. Eles não têm empregada doméstica. Não é da cultura deles. Quem faz a maioria das coisas em casa, a maior parte das tarefas, é a família. É a família que faz. Não é, eles não têm essa pessoa que ajuda, né? Então, como é que funciona isso, né? Então, eu tava contando pra Ana Beatriz. Sabia, Ana Beatriz, que né, você quer morar nos Estados Unidos? Sabia que lá não tem? Não, a gente não tem ajudante em casa? A gente que faz tudo. É, mamãe. É, filha. É sim. Lá, a família divide o trabalho, ou não, e, e faz tudo. Tudo, tudo, né? Então, esse aprendizado, esse olhar também para outra cultura é necessário. Eu acho que a gente precisa pegar o que tem de bom de outros lugares, sempre, né? A gente vai ensinar responsabilidade. Tarefa doméstica é sobre isso. É responsabilidade, é contribuição, é cuidar do seu espaço, cuidar do que é seu, né? Tudo isso é tarefa doméstica. Neivanda tá falando aqui, né? O meu netinho tem 3 anos, mora aqui em casa há 5 meses. Ele bagunça os brinquedos e as almofadas da sala. Só a vovó paterna. Sou a vovó paterna, é isso? E os pais são separados. Tá, então, Neivanda, ele precisa ajudar dessa bagunça aí, né? Bagunçou, vamos arrumar. E claro que a gente vai usar das nossas estratégias para tornar esse momento mais lúdico, mais gostoso, mais prazeroso, porque senão a criança não vai fazer. Lembra? As prioridades da criança são outras, não são arrumar a casa. Às vezes a gente prioriza isso porque a gente precisa fazer, né? Quem é que vai, quem vai ter roupa para usar se eu não lavar, se eu não passar? Então a gente precisa fazer. A gente nem sempre faz o que a gente gosta. A gente precisa fazer às vezes o que a gente não gosta, né? E aí as crianças vão aprendendo também sobre isso, sobre a importância de fazer algumas coisas que não são gostosinhas. Só que claro que a gente vai precisar mostrar, ensinar essa importância e trazer a responsabilidade de uma forma gostosa. Oi, Nath! Porque senão as crianças não vão cooperar, né? Se a gente ficar ditando que, olha, você hoje vai arrumar o seu quarto, porque senão eu vou jogar tudo esses brinquedos fora. Já ouvi isso, muito. Me conta, Nath, como que é aí com gêmeos? Então, se a gente for na ditadura, as crianças não vão colaborar. Ou vão colaborar por medo. E não é isso que a gente quer. Não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Que os nossos filhos compreendam a importância de contribuir, a importância da colaboração deles. Isso leva tempo, não é do dia para a noite, né? E aí a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha. Para quê? Para que a gente não fique sobrecarregada com as tarefas. A gente precisa realmente fazer essa lista que a gente falou, fazer a listagem de tudo que a gente precisa fazer em casa para avaliar onde é que eu tô exagerando, né? Onde é que eu posso delegar,
Onde é que eu posso dividir? Onde é que eu posso deixar de fazer? Porque às vezes é isso, é deixar de fazer. É deixar de fazer mesmo, cortar da lista. Quem faz isso? Ninguém. Ninguém faz isso. E ótimo. Tudo no combinado, né, Nath? Oi, Fabi. Tudo no combinado. A gente precisa fazer os combinados. E ter momentos de redesenhar esses combinados. Ter um momento na semana que a gente possa definir esses papéis, definir essas tarefas, definir essas demandas. Isso também ajuda muito, muito, muito. Então, aqui em casa, por exemplo, no domingo é dia de organização geral da semana. É dia de fazer compra, é dia de pensar no cardápio, é dia de dar uma geral na casa, é dia de pôr as coisas em ordem para começar a semana, né? Para poder fluir. E aí é nessa hora que a gente pode retomar essas funções, né? Para que fique claro para todo mundo. Porque a gente tem uma questão também, e eu sei porque eu já fiz muito isso, que é a nossa delegação imaginária. A gente delega de forma imaginária e acha que o outro vai fazer o que a gente quer que ele faça na nossa imaginação, né? Como se o outro tivesse bola de cristal. E não vai rolar. Não vai rolar, né, amada? Porque senão a gente fica nessa, aí a gente guarda o ressentimento, a raiva, o ódio, a fúria, e uma hora a gente explode. Porque na nossa cabeça a gente delegou aquela tarefa para alguém. Mas esse alguém não captou a mensagem, entendeu? Então assim, a gente precisa parar de fazer isso. Para de delegar imaginariamente. Delega de fato. Ah, Lívia, mas eu não gosto de ficar pedindo. A gente não tem que pedir, você tem que fazer, porque sabe que tem que fazer. Amada, eu concordo com você. A partir do momento que a gente pede, isso já, de alguma forma, constitui que é nossa responsabilidade e não do outro. No entanto, lembra, é um aprendizado. Então, a gente vai precisar começar de algum lugar. A gente vai precisar, sim, sentar e falar, olha, tem essa lista de 200 coisas para fazer. Como é que a gente vai dividir isso? Como é que a gente pode fazer com que as coisas fluam melhor aqui em casa para todo mundo? Sentar e conversar com todos, né? Porque senão o peso vem pra gente. E a gente fica nessa delegação imaginária, fica pé da vida com todo mundo, porque ninguém faz nada, e depois explode, não sabe por quê, tá? Então é isso, Fabi, preciso me organizar, mas tô sempre cansada. Então, mas o cansaço também é sinal de falta de organização, às vezes. Às vezes um pouquinho de investimento em planejamento, né, dona Fabi? Planejar vai economizar nosso tempo e nossa energia. Então, sentar e planejar vai economizar tempo e energia. A gente vai se cansar menos, porque a gente não vai ficar fazendo retrabalho, a gente não vai ter que todo dia pensar no que tem que fazer ou não, porque aquilo já está organizado, já tem um fluxo. Então, eu sei que dia que eu lavo roupa. Gente, é uma mudança tão pequena, mas que faz toda a diferença. Uma vez em consultório, falando sobre isso com uma mãe, a gente chegou nisso, sabe? É ter um dia, 2 dias, dias específicos para cada tarefa. Então, que dia que eu lavo roupa? Que dia que eu passo roupa? Que dia que eu lavo o banheiro, sabe? Ter dias específicos. Porque aí tá tudo organizado. Tanto se você tem funcionária para te ajudar ou não. Se você tem a funcionária e ela sabe o que ela tem que fazer a cada dia, você não tem que ficar falando todo dia o que precisa ser feito. Percebe? Já tá planejado, já tá organizado. Tá bom? Ah lá, Neivanda. Acho que eu sou assim, fico esperando que alguém faça sem eu falar. Pois é. Vai esperando, viu, Neivanda? Vai esperando pra você ver o caos.
né? Nem sempre vai dar certo, porque nós fomos ensinadas a fazer, o outro não. Então a gente tem que ensinar agora, né? Nath, amo planejar, mas sofro quando não sai o que eu planejei. Esse é um outro ponto, né, Nath? Que esse livro também coloca muito bem, que é sobre abrir mão do controle. Eu também tenho esse perfil mais controlador, né? Também amo planejar e aí quando as coisas não saem como planejado, é frustrante, né? Gera aí um desconforto realmente difícil de lidar, né? Mas é a gente olhar para isso. Tá bom, não saiu como eu planejei. O imprevisto, ele é previsto, na verdade, né? Por quê? Porque o imprevisível, a gente sabe que pode acontecer, então ele não é tão imprevisível assim, né? Entender que o nosso plano, e aí tem um ponto importante, que é deixar buraco no plano. Porque também, se a gente tem 1000 tarefas para fazer, a nossa expectativa tá alta, o nosso planejamento tá muito apertado, a chance de não sair como planejado, Nath, é muito maior, né? Então, reduzir a lista. E essa redução vai depender também de como você está se sentindo no dia, né? De como é que você está emocionalmente, por exemplo. Tudo isso precisa ser considerado. O nosso planejamento, ele também não é linear. Ele não deve ser linear. Porque nós não somos lineares. Nós somos cíclicas. Fisiologicamente falando. Então, a nossa energia vai oscilar no decorrer do mês. E a gente vai adaptar o nosso planejamento também para isso. Então, ter esse olhar também, esse autoconhecimento de que, tá bom, como é que eu estou e quanto é que eu consigo produzir, faz total diferença. Não tem dia que a gente tá, acorda acesa, ligada no 220 e vai lavar, vai passar, vai estudar, vai trabalhar, vai fazer tudo? E tem dia que a gente não quer, a gente não tá legal. Então também ser generosa com você, também ser empática de que, ok, hoje eu vou reduzir essa lista. Tá bom? Isso, Fabi, domingão, dia de planejamento. Depois me conta. Combinadíssimo, Fabi. Oi, Verlaine, bem-vinda, amada. Que bom ter você aqui. Pati, a organização para mim é um grande desafio. Estou no processo, mas tem ajudado muito. Que bom, Pati. Fico feliz que tenha te ajudado. A gente fica assim, né? Ah, eu vou perder tempo planejando. Não, você não vai perder tempo planejando. Sério, só faz, depois me conta. A gente ganha tempo planejando. A gente ganha tempo com essa organização prévia. Ok? Tinha outra coisa que eu queria falar pra vocês. Então, eu falei da delegação imaginária, né? Então, a Tiffany Dufo coloca nesse livro também, que é muito interessante, que ela fez com o marido dela, chama Fluxo de Casa, né? Então ela fez essa tabela e foi ticando. Então aí tinha na primeira tabela o nome dele, na segunda coluna o nome dela e na terceira coluna ninguém. E eu sugiro os filhos, né? Ela tinha criança, bebezinho, então não colocou na lista, mas coloca os filhos nessa lista. E vai ticando. Quem faz isso? Quem lava a louça? Eu, ele, as crianças. Ou ninguém. A gente põe na máquina de lavar. Mas tem alguém que precisa pôr na máquina de lavar. Fazer esse fluxo de casa, que ela chamou. Para que a gente possa ter um pouco mais de igualdade nessa divisão e não se sobrecarregue tanto com as tarefas. Ok? Mas aí tem um probleminha. Sabe qual é o problema, amadas? Uma coisa que provavelmente Nath já falou um pouco aqui, provavelmente Nath sofre disso e eu sofri, que é a síndrome do SCL, né? Que é a síndrome do controle do lar. Pode ser que você
assim como o Nath, assim como eu, assim como o Tiffany, soframos de SCL. Quais são os sintomas de SCL? Até que eu fiz um post ontem sobre isso, né? Cadê o SCL aqui pra gente ver? Os sintomas. Sintomas de SCL. Será que você sofre de SCL? Pode ser que sim, hein? E aí, a gente vai precisar resolver. Cadê? 7 e 8. Então, vamos lá. Será que você sofre de SCL? Você tem medo do seu marido não dar conta de fazer as atividades? Você fica ansiosa quando você tem que sair e deixar a casa? Você dá 1000 recomendações? Faz listas e lembretes de milhares de coisas quando você tem que sair? Você acha que ninguém faz tão bem quanto você? Você acha que é uma péssima mãe, uma péssima dona de casa quando você não faz alguma coisa? Você fica longe, mas fica orientando as pessoas o que elas devem fazer? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, provavelmente você sofre de SCL. Como é que a gente vai sair disso? A gente simplesmente vai olhar para isso e começar pequenos passos para abrir mão desse controle. Vamos juntas? Abrir mão do controle não é simples. Não é fácil no começo, mas depois, gente, é tão bom. Vai por mim. Vai por mim que você vai se libertar, tá bom? Então, olha só. A necessidade que a gente tem de controlar o que tá rolando em casa, o que tá rolando com os filhos, né? É uma questão aí que a gente precisa rever. O nosso marido, o pai da criança que seja, né? Se você não é casada mais, o pai dá conta do jeito dele. O seu filho vai fazer as coisas que ele tem que fazer do jeito dele. Não espere a perfeição. Não espere o seu crivo do ISO 9000 pra passar, entendeu? Porque não é assim. Você criou uma forma de fazer, você criou um jeito, mas não quer dizer que seja o único jeito, nem o melhor. Às vezes tem o jeito do seu marido é melhor, sei lá, entendeu? Então, precisamos rever tudo isso. Abrir mão mesmo do controle, deixar o controle na mão do outro um pouquinho, tá? E deixar a peteca cair mesmo. Então, assim, tirar essa ideia da nossa cabeça de que se as coisas derem errado em casa, a gente vai ter falhado de alguma forma. E aí a gente se culpa, né? A gente falhou como mulher, a gente falhou como mãe, a gente falhou como dona de casa, a gente pega o chicote e vai, sabe? Para! Não precisa, não pode, não deve ser assim, né? Não deve. É muito pesado. E parece simples, né? Mas o peso das tarefas domésticas, ele é muito grande, sim. Ele é muito grande. E é um fator que pode estar aumentando o seu estresse, pode estar aumentando a sua sobrecarga e você pode adoecer no processo. A gente não quer adoecer no processo, né? Por isso, o meu convite aqui hoje pra você, deixa eu ver se a Jaque respondeu. O meu convite pra você é que você reveja a sua lista de tarefas domésticas. Que você faça a lista, que você planeje, que você delegue, que você divida e que você deixe de fazer um monte de coisas. Em prol da sua saúde mental e física. Tá bom? Vamos juntas? Beleza? Combinado, amadas? Olha só, me contem o que vocês acharam dessa aula de hoje, dessa live de hoje. Assistiram as outras lives, as outras 2 lives que a gente fez essa semana? Estão no grupo da jornada?
Se não estão no grupo da jornada, entrem correndo, o link tá lá na bio. Se já entrou, chama as amigas para entrar, porque segunda-feira vai começar a nossa jornada, tá? Aí sim, a gente vai aprofundar nas nossas questões aí de paciência, autocontrole e tudo isso. Ó, combinado? Nath, obrigada a você. Obrigada a você, amada. Que bom ter você aqui. Saudade de você. Espero você na jornada, tá bom, Nath? Fabi, Pati, Verlaine, espero vocês, amadas, para nossa jornada Mãe Mais Paciente, tá bom? Que começa na segunda-feira. Fica aqui o meu abraço para você, bom final de semana, descanse, porque semana que vem a nossa jornada vai ser linda. E eu espero você, porque quero muito que você seja mais paciente, que você pare de explodir com seu filho e seja a mãe que você deseja ser, tá bom? Que você tenha paz, tranquilidade no seu dia a dia e na sua família. Então, é isso. Aline, beijo pra você, amada. Estamos encerrando aqui, mas deixo o meu beijo pra você. Assista depois a reprise. E eu fico à disposição no direct também, tá bom? Beijo e até a próxima.